O presente documentário tem como objetivo dar a conhecer episódios e testemunhos históricos que contribuíram significativamente para o devir político-militar de Portugal e da Europa do século XIX. Os trágicos episódios que há 200 anos levaram à destruição e barbárie da guerra convertem-se hoje em recursos patrimoniais e culturais. Importa, pois, recordar e dar a conhecer um dos mais marcantes episódios da história da nação: a Guerra Peninsular. Num território de sentidos, onde o mundo rural se cruza com a urbanidade, nestas terras travaram-se duras batalhas, numa luta sem quartel contra o maior exército de então e a ambição expansionista de um homem, Napoleão Bonaparte. Um homem, um nome que ainda hoje é sinónimo de poder, de grandeza, mas que curiosamente encontrou num pequeno país chamado Portugal alguns dos reveses da sua extraordinária carreira militar. Durante 7 anos, a Península Ibérica tornou-se um campo de batalha, arrasado pela destruição, pela fome, horror e pela morte. Por estes montes, por estas aldeias, ocorreram momentos de heroísmo e de valentia que permitiram a sobrevivência de Portugal enquanto país independente. Com a ascensão de Napoleão ao poder em França, o imperador, no seu ânimo expansionista, procura reforçar o poder francês contra a hegemonia britânica. Desta forma, tenta isolar os ingleses, controlando os principais pontos estratégicos e condicionando os seus aliados. Assim, tenta expulsar para sempre os ingleses de Portugal e, em 1806, pelo decreto do bloqueio continental, dá um ultimato procurando desta forma que Portugal abandonasse a sua tradicional aliança com os ingleses e lhe fechasse os portos nacionais. O país estava perante um dilema, onde a escolha a tomar traria sempre consequências gravosas. Perante a recusa portuguesa, em 1807, a França e a Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau, no qual se decide a invasão e a divisão de Portugal. A 20 de novembro desse mesmo ano, inicia-se a primeira invasão francesa, quando o exército napoleónico entra em Portugal pelas portas do Ródão e segue a linha do Tejo. Sem resistência, o exército invasor, comandado pelo general Jean Andoche Junot, passa a Serra das Talhadas e chega a Lisboa a 30 de novembro. Face ao poderio militar francês e à impreparação das tropas portuguesas, sem capacidade de combate, a família real portuguesa deixa o país, estabelecendo a Corte de Portugal no Brasil. Com ela foram cerca de 15.000 pessoas num êxodo sem precedentes e que se caracterizou por um tremendo sucesso. Junot instala-se em Lisboa com um exército muito debilitado, que tinha perdido mais de metade dos seus efetivos devido aos combates, às marchas forçadas, fomes e doenças que se abateram sobre os invasores. Durante 1808, o desgaste foi uma constante para as tropas francesas, que passaram a ter perímetro de ação cada vez mais reduzido devido aos ataques das guerrilhas e forças populares portuguesas. A 1 de agosto, as tropas britânicas desembarcam na Figueira da Foz e juntaram-se ao exército português liderado por Bernardino Freire de Andrade. Tendo derrotado os franceses nas batalhas da Roliça e do Vimeiro, levando ao armistício da Convenção de Sintra e à retirada dos exércitos napoleónicos, que puderam levar com eles os despojos e saques efetuados em Portugal. Após a humilhação provocada pelos exércitos anglo-lusos, as tropas francesas sob comando de Soult entram pelo norte, vão em direção ao Porto, onde se dá o trágico episódio do desastre da Ponte das Barcas. Face à resistência, os ocupantes são novamente forçados a retirar. Napoleão não desiste e prepara novo corpo invasor comandado pelo general André Massena, cujo objetivo era tomar Lisboa e expulsar os exércitos ingleses no que seria a terceira invasão francesa. Contudo, esta operação obrigava a um planeamento estratégico imenso. A geografia impossível das fronteiras portuguesas, moldadas para um território duro, de relevo acentuado ou defendido por rios de largo caudal, que escavaram desfiladeiros impossíveis de atravessar,
colocava em perigo os planos de qualquer invasão. Massena sabia disto e opta a entrar em Portugal pela zona raiana da Beira, junto de Almeida, e que se caracteriza pelos seus planaltos e excelentes acessos. Quando o invasor tenta penetrar em Portugal, encontra a impressionante fortaleza de Almeida. Com a sua forma em estrela, esta fortificação foi pensada para albergar um grande contingente de infantaria e inúmeras peças de fogo, estando preparada para resistir a cercos e a intensos duelos de artilharia. Almeida era uma importante peça na estratégia de defesa de Portugal e os militares depositavam nela todas as esperanças para fazer frente ao invasor francês. As novas unidades militares portuguesas, criadas e treinadas pelos ingleses, são responsáveis pela sua defesa e rapidamente fazem frente aos exércitos napoleónicos, travando duras batalhas de artilharia. Contudo, um infortúnio aconteceu à guarnição defensiva quando um obus francês acertou no paiol de munições português, provocando uma enorme explosão e levando à capitulação desta praça forte. Os franceses seguem então em direção à Guarda e passam por Viseu sem grande resistência, até que os exércitos anglo-lusos derrotam os franceses na Batalha do Bussaco. Massena desvia então os seus exércitos para Coimbra, seguindo para Santarém, de onde pretende atacar Lisboa. Nessa tentativa de chegar à capital, os franceses deparam-se com um emaranhado de fortificações militares adaptadas a um terreno muito peculiar e acidentado, que ficou conhecido como Linhas de Torres. Ao longo de 85 quilómetros, desde o Tejo ao Atlântico, portugueses e ingleses construíram um poderoso sistema defensivo constituído por mais de 150 de fortificações dispersas por 3 linhas e que tinha como principal objetivo travar a entrada dos exércitos franceses em Lisboa. Aliado a ele estava um conjunto de obras complementares, desde entrincheiramentos e escarpamentos, paliçadas e abatizes, minagem de pontes prontas a serem destruídas à aproximação do inimigo, construção de barragens e estradas militares e o abate de todas as árvores que constituíssem um obstáculo ao tiro e observação das posições do inimigo. Tudo isto tinha por missão dificultar ao máximo a progressão do exército francês, desgastando-o, fazendo-o perder tempo, submetendo-o ao frio do rigoroso inverno que se avizinhava e à fome que graçava nos homens devido à política de terra queimada. Esta estratégia, duramente implementada pelas ordens de Wellington, teve também graves consequências na população civil, que desde Coimbra fugia num enorme êxodo de mais de 300.000 almas, procurando refúgio dentro da região das Linhas e em Lisboa. É neste cenário silencioso, deserto e privado de qualquer recurso que as primeiras tropas francesas chegam às Linhas, a 11 de outubro de 1810. Nos dias que se seguem, entre 12 e 14 de outubro, tiveram lugar as mais importantes ações militares, fruto dos reconhecimentos efetuados pelo inimigo à transponibilidade das linhas. São elas os combates de Sobral, de Dois Portos e de Ceramena. O 8º Corpo de Jean d'Oche Junot foi bem sucedido a tomar a vila de Sobral, apesar dos duros combates casa a casa, tendo conseguido instalar aí o quartel-general de Clausel. Contudo, não teve a mesma sorte nos recontros que se seguiram. Optando por um bloqueio às linhas, Massena manteve-se frente a elas até 15 de novembro de 1810, altura em que iniciou a sua retirada sob a vigilância atenta do conjunto fortificado de Montagraço ou do Alcaidão, reconhecido como provavelmente a posição de defesa mais forte e que assistiu à única tentativa de ataque às linhas. Um novo capítulo desta guerra peninsular começava aqui a desenrolar-se com o princípio do fim de Napoleão. Hoje,
Percorremos calmamente estes patrimónios arquitetónicos e espaços transformados em recursos culturais, onde há 200 anos imperava a destruição, a fome, o horror e a morte.